curiosamente, nessa era mais endinheirada, né? Mas, qual que é a boa notícia pro torcedor do PSG? Marquinhos relacionado, Dembélé relacionado. Vão ser titulares na quarta-feira? Não sei, se dá tempo. Mas eles estão relacionados, são dúvidas, e acho que vai se levar essa dúvida até a hora do jogo, né? Ô, Bira, como que é o negócio lá do misto lá? Do Neto? Como que é? Pão! Bota aí esse misto frio aí com esse pão e tudo mais desse PSG que entrou no sábado em campo, olha só. Tá aí, ó. Claro que você vai ter... Tem um outro ali que você fala assim, esse cara aí tá direto, né? E os Zabardi e o Safonov jogaram. Eita. Jogaram juntos, né? Titulares dessa vez, né? Aí, O tinha entrado no lugar do Marquinhos no jogo da Champions. Pois é, olha o tanto de gente aí, titular no banco, inclusive. Aí embaixo pra vocês. Isso aí é o misto frio do PSG. Contra o Flamengo, vocês acham que é isso mesmo? Aí entra com força máxima, né? Olha, Porque tem alguns aspectos, né? O título que o PSG não tem. Mas a gente sempre entra nessa discussão, né? Que o europeu, talvez, às vezes tem europeu que a gente acha que não gosta do título, que não liga tanto pro Interclubes e tudo mais, Intercontinental. Mas eu acho que só de ter utilizado grande parte do pão, né? do queijo e do presuntinho ali, eu acho que dá a intenção de que vai com força máxima no jogo de quarta-feira. Né? E a gente tem que entender que do outro lado o Flamengo é uma equipe muito preparada para jogar de igual para igual com o Paris Saint-Germain. E não é só isso, o Paris Saint-Germain é um clube que quer ganhar, aumentar essa presença global, fez vários movimentos para isso, precisava muito ganhar uma Champions, ganhou, enfim ganhou, mas ele quer se consolidar como um dos grandes times do futebol mundial. E para isso, ganhar o Intercontinental ajuda. Porque mesmo que o Intercontinental não seja o torneio aos olhos de todo mundo tão importante quanto é para a gente aqui no Brasil, na América do Sul, perder também não vai ser legal. Até porque o Paris Saint-Germain, se tivesse ganhado um Mundialzão lá de junho, julho, tudo bem, porque daí ele poderia falar, já ganhamos o Mundial, tudo. Mas perderam do Chelsea, então tem um jeito de apagar um pouco aquilo. E outra coisa, o jogo é no Catar. Né? Então os chefes estão todos também ali, né? Na casa do chefe. Na casa do chefe, os donos ali, o cara que botou o dinheiro ali fica olhando assim, vamos ver como que vocês estão fazendo aí, né? Então é bom ganhar. E outra coisa, é a primeira vez que um time francês disputa esse título, né? Porque quando o Olympique de Marseille foi campeão europeu, ele foi Milan, suspenso pelo escândalo de corrupção. Quem jogou aquele jogo foi o Milan. Né? Lembrando, o Olympique continuou como campeão da Champions. Sim, muita gente até hoje acha que perdeu o título. Não, o Olympique é campeão de 93, mas ele foi suspenso pela UEFA, então ele não pôde jogar. Então a primeira vez que um time francês joga o Intercontinental é agora. Né? Então é a primeira chance de ter um título que nenhum outro time francês tem. E já que os outros concorrentes, né, os grandes concorrentes do PSG têm esse título também, por que não colocar na sua galeria lá de troféus? Renato Senise chega com mais informações desse jogaço da quarta-feira, PSG e Flamengo. Paris Saint-Germain finalmente aqui em Doha, no Catar, chegou neste domingo. Nesta segunda já realizou o primeiro treinamento, né? E de dois, né? Nessa segunda-feira, na terça-feira treina de novo e o treino dessa segunda foi fechado sem acesso à imprensa. Paris Saint-Germain que vem de uma maratona de viagens, né? A gente fala muito da maratona de jogos do Flamengo nessa temporada, vai ser o jogo número 78 do Flamengo, a decisão contra o PSG. O PSG vem de uma maratona de viagens. No meio de semana passado viajou para enfrentar o Atlético de Bilbao pela Champions League. No final de semana viajou para enfrentar o Metz pelo Campeonato Francês e agora viaja para Doha. Terá menos tempo, né, para aclimatação, menos tempo para se acostumar com o fuso horário em relação ao Flamengo. O PSG que tem um grande problema, né? Hakimi é desfalque, uma das grandes estrelas dessa equipe, e outros dois problemas, Marquinhos e Dembélé, a gente ainda não sabe se eles chegam em condições de enfrentar, de jogar pelo menos os 90 minutos contra o Flamengo. Bom, falei que o PSG fez um treino fechado, já o Flamengo fez um treino aqui de novo no CT de Al-Irsal, com os 15 minutos mais uma vez abertos para a imprensa, e além disso, uma cortesia até do Flamengo, não estava na programação oficial. Alexandro e Luiz Araújo falaram com jornalistas antes do treino, comentaram muito sobre o Paris Saint-Germain, falaram que consideram sim o Paris Saint-Germain favorito, mas que o Flamengo tem condições de conquistar esse título. E também vamos ouvir o Luiz Araújo, principalmente, falando sobre a maneira de jogar do Flamengo, porque ele foi lembrado, né, que o Botafogo no meio do ano, no Mundial dos Estados Unidos, jogou ali meio na retranca, bem fechado, e conseguiu a vitória contra o PSG, segundo o Luiz Araújo. Isso vai ser diferente na quarta-feira. O jogo do Botafogo contra o Paris Saint-Germain é outro campeonato, totalmente diferente do que foi. Ali foi um jogo de fase de grupos, agora vai ser uma final. É um jogo muito estudado, um jogo muito trucado, a gente sabe disso.
Eu acho que, como o Felipe sempre jogou, a gente não vai mudar nossa forma de jogar. Claro que sabemos que temos que ter um pouco mais de atenção, porque do outro lado estão os melhores jogadores do mundo. Então vamos entrar da mesma forma que a gente jogou, mas com um pouco mais de inteligência na defesa. Não podemos errar. Bom, nessa terça, os dois times realizam as últimas atividades, né? Antes da grande decisão da Copa Intercontinental. Tem a entrevista coletiva dos dois treinadores, tem zona mista com jogadores das duas equipes e o último treinamento, né? O Flamengo treina aqui no CT de Alarsal, o PSG já treina no estádio onde será realizada a partida no Ahmad Bin Ali. Inclusive, o Flamengo optou por treinar aqui, viu? Existia a possibilidade de treinar no estádio, mas o Flamengo vem treinando aqui desde a chegada no Catar, está dando certo. E eles não quiseram mudar isso. Um pouco de superstição, mas um pouco também de planejamento. Não quiseram mudar o planejamento que já tinha sido feito antes da competição. Parabéns para as gestões do Flamengo, não só para essa gestão, mas para a gestão passada também, pelas contratações, pela estrutura que eles formaram, não só como os jogadores, mas com outros profissionais. Falou-se muito dos estádios vazios, né, nos primeiros jogos do Flamengo nesse Mundial. 7.000 pessoas na estreia contra o Cruz Azul, 8.000 pessoas na semifinal contra o Pirâmides. Segundo os números oficiais que foram passados aqui no meio da tarde, aqui em Doha, mais de 31.000 ingressos vendidos para essa partida entre Flamengo e PSG. Então a expectativa é de, pela primeira vez, casa cheia nessa Copa Intercontinental realizada aqui em Doha, no Catar, que termina na quarta-feira com a grande decisão entre Flamengo e Paris Saint-Germain. Valeu, Cerise, obrigado pelas informações aí. Vocês acham que é isso mesmo? É menos aquele Botafogo e é mais um Flamengo jogando contra o todo-poderoso PSG, partindo para cima, querendo a bola também, porque querer a bola com esse meio de campo do PSG é um negócio impressionante. Eu acho que a questão é menos de querer e mais de conseguir. Né? Querer é uma coisa, né? Então. Às vezes você pode querer e pode não conseguir. Né? Porque o Paris Saint-Germain tem essa qualidade de jogadores aí no seu meio campo que às vezes você vai ficar correndo atrás deles. Eu acho que o Flamengo tem que estar preparado para o cenário de tentar dominar e não conseguir dominar. Né? Ao contrário do Botafogo, que foi preparado para jogar na espera, jogar para uma bola. É que o Flamengo não tem essa identidade, não tem esse DNA e o Felipe claramente não vai se postar desse jeito. Mas ele tem que estar preparado para um time que tecnicamente é superior ao dele, ele sabe disso, ele não tentou vender ilusão para ninguém, não tentou enganar ninguém. Então, assim, qual que vai ser a estratégia no momento em que o PSG estiver montando acampamento no seu campo? Porque isso vai acontecer em largas partes do jogo, independentemente do Flamengo querer ou não. Tudo bem, né? Claro. Porque também parece que assim, que absurdo, que covardia, ficar lá só São duas esperando. lições pro Flamengo. Acho que o primeiro é o que o Botafogo fez contra o Paris Saint-Germain e a outra é que o que o Flamengo fez contra o Bayern. Porque sofrer aquele gol no começo, acho que prejudicou demais. Dois, né? Foram dois gols. Prejudicou demais o desempenho do Flamengo. Ele teve que ir para uma proposta de jogo contra... Foi para um embate que não era favorável a ele. Né? Então, eu acho que essas duas lições são importantes para o Flamengo nesse jogo crucial contra o Paris Saint-Germain. Bayern e Chelsea o lá jogo no contra o Mundial, Bayern, lá. que acabou sofrendo o gol no início, e a postura do Botafogo contra o Paris Saint-Germain. Para você, Bira, o que dá para pegar do Mundial, então, para tentar, para o Felipe Luiz tentar passar para o grupo e tudo mais, o que ficou de lição? Brasileiros contra europeus, aí o próprio Flamengo, mas também o Botafogo, para levar de lição para esse compromisso de quarta-feira? Bom, primeiro que o Flamengo não... Por mais que tenha visto que o Botafogo venceu, o Flamengo também não acha que vai adotar a estratégia do Botafogo. O Flamengo vai jogar o jogo, confiando contra o Chelsea e mesmo contra o Bayern de Munique, o Flamengo jogou o jogo. Teve momentos em que ameaçou... Contra o Chelsea, o Flamengo foi melhor. No primeiro tempo já tinha sido melhor, tomou 1-0, no segundo tempo continuou melhor, virou o jogo. Contra o Bayern de Munique, o Bayern de Munique foi melhor, mereceu ganhar, mas teve momentos do jogo em que o Flamengo esteve bem em campo, e tanto que faz 2 gols, né? De 2-0 para 2-1 e de 3-1 para 3-2. Então o Flamengo chegou a ameaçar o Bayern de Munique. Então eu imagino que o Flamengo vai tentar fazer o mesmo jogo. O Flamengo tem bons jogadores que vão conseguir manter a bola nos pés em alguns momentos do jogo. Que talvez sejam bem menos do que o Flamengo está acostumado a ver quando joga no futebol aqui do Brasil, aqui da América do Sul. Mas acho que o Flamengo vai aparecer, vai jogar o jogo, assim, acho que vai dar jogo. A questão é que vai ter que saber aproveitar muito bem esses bons momentos e que ele tiver para conseguir produzir ao máximo dentro deles, porque a posse de bola tende a ser superior do Paris Saint-Germain, tende a ter uma presença ofensiva maior, então acho que é uma questão aí. Não pode bobear como bobeou contra o Bayern, né? O Flamengo deu uma sentida naquele jogo, naqueles minutos iniciais,
Depois o Flamengo se assenta em campo, joga bem, joga dentro da diferença técnica que existe entre Flamengo e Bayern, o Flamengo joga bem. Mas aquele começo de jogo o Flamengo ainda estava meio assustado e toma 2-0 com 12 minutos, um negócio assim. Então não pode cair nessa de tomar um gol cedo. A gente falou tanto a respeito de Agora, calendário. e o negócio, assim, vale também pro europeu, né? Porque quando o Paris Saint-Germain enfrentou o Botafogo, foi segunda rodada. Sim. O Paris Saint-Germain tinha enfiado 4-1 no Atlético de Madrid na primeira rodada. E os brasileiros começaram a dar bons sinais no Mundial de Clubes logo na primeira rodada. Que o Palmeiras empata com o Porto, e depois a gente viu que o Porto estava bem fraquinho, né? Mas o Palmeiras empatou com o Porto, a gente viu alguns bons sinais ali. Só que foi na segunda rodada que teve impacto maior. E o Paris Saint-Germain, talvez, eu acho que vai jogar com um nível de atenção, e daí vai muito Maior, você acha? vai jogar com um nível de atenção maior. Um nível de cuidado maior do que jogou naquele jogo, porque assim, quando o Paris Saint-Germain se ligou que estava perdendo o jogo e que ia perder o jogo, talvez já fosse tarde, porque falou assim, a gente não vai fazer um gol no momento que a gente quiser. Esses caras estão defendendo muito bem, e eles já fizeram um gol na gente. E daí o Paris Saint-Germain acorda e não consegue mais fazer o gol. Talvez contra o Flamengo o Paris Saint-Germain jogue mais ligado desde o começo, por ser mata-mata, não ser fase de grupos, e porque os brasileiros mostraram já no Mundial, com o Botafogo ganhando o Paris Saint-Germain, o Fluminense ganhando o Inter de Milão, o Flamengo ganhando o Chelsea, foi segunda rodada, foi no dia seguinte, acho que a vitória do Botafogo. Mostraram que são o Palmeiras fazendo um jogo muito duro com o Chelsea, o Flamengo fazendo um bom jogo contra o Bayern de Munique, mostraram que tem capacidade de competir. E daí acho que os europeus vão entrar com uma outra postura agora. Essa questão de cansaço e tudo mais, acho que... Porque assim, teve um Mundial no meio de campo, os dois estavam lá. Assim, Flamengo fazendo esse número de jogos agora é um negócio absurdo. Mas chegando antes lá, o Felipe Luiz até falou sobre isso. Nesse aspecto, assim, o Flamengo carrega o cansaço de toda a temporada. O PSG fez uma pré-temporada insuficiente também, porque jogou o Mundial até o final, né? Então teve uma pré-temporada menor do que o comum. Tá sofrendo com lesões, tá tendo que rodar, mas tá com uma semana de descanso praticamente também, porque poupou o time no final de semana. Então, assim, não acho que o cansaço vai ser uma grande desculpa pro PSG. Eu acho que E rodou bastante nessa temporada também, né? Eu acho que o cansaço acumulado da temporada do Flamengo é até maior. A gente falou isso ao longo do início da temporada do francês, como o Paris Saint-Germain rodou o elenco ali. Então, eu acho que teve ali uma troca de jogadores ali exatamente para se preparar para esse momento importante da temporada. O ministro Enoque tá aqui dando até o palpite dele para a partida aqui, ó. Flamengo 2, PSG 1. É o palpite dele para essa partida aqui. O Fábio Oliveira tá comentando aqui em relação contra o Bayern. O Flamengo não ter levado uns 10 gols, foi lucro ali, foi um massacre do Bayern. Um abraço para você. O Francisco da Chagas tá aqui também com a gente. A galera mandando sua mensagem e tudo mais. Valeu, obrigado aí. Vamos pro rápido intervalo, rápida parada. Então é isso, rapaziada. Mundo F, ESPN, link, crédito na descrição desse vídeo. Valeu. Tamo junto. Deixa o seu like aí, mano. É muito importante pra nós. Se inscreve no canal e acione o sininho. Tamo junto. Qualquer momento voltamos com notícia do Mengão aí. Júnior Mengo.